Olá, pessoal do primeiro ano. Estamos iniciando hoje nosso segundo bimestre. Então, eu peço, por favor, aqueles que não alcançaram a média no primeiro bimestre, vamos alcançar agora. Eu, particularmente, acho essa nova unidade até melhor do que a primeira. Então, atentem às atividades propostas. Não faça apenas a avaliação no final, porque prejudica muito. Muitos alunos só fizeram a avaliação final, enfim. A videoaula de hoje dá para vocês responderem as questões de 1 a 5 de uma atividade que vocês mesmos vão pegar os responsáveis na escola. É outra novidade que nós vamos ter nesse bimestre, certo? Essa atividade que é impressa vale 1 ponto. As videoaulas assistidas junto com a atividade que eu sempre proponho, que geralmente é apostila e caderno de atividade mais 1 ponto. E nossa avaliação 3, totalizando assim 5 pontos da nossa primeira etapa. Então, não vamos perder o foco, certo, pessoal? Principalmente aqueles que só fizeram a prova. Então, vamos fazer tudo desde o início, ok? O capítulo de vocês inicia na página 3, falando das principais forças da mecânica e aplicação das leis de Newton. Como eu disse a vocês, particularmente é um assunto até melhor. Se eu só ajeitar aqui a câmera um pouco, afastar um pouquinho mais. Pronto. Então, vamos lá. Vamos para o nosso ponto de partida desse capítulo. Tem aí uma gravura, né, de um rapaz pulando de bank jump, uma prática muito querida entre os jovens e aventureiros. Tópico 1. Com base no que você já estudou sobre o conceito de força e aceleração, qual a principal responsável por acelerar o corpo durante a queda? Durante a queda, né, a gente pode dizer que é o que está puxando ele a força gravitacional, que é a mesma que força-peso. É o que faz com que os objetos caiam, desçam por o centro da Terra. Existem outras forças atuando? Justifique sua resposta. Sim. Ao analisarmos essa figura, a gente vê que existem outras forças atuando. A da resistência do ar, o atrito, né, da pessoa com o ar, a força elástica exercida aí na corda, a tração e por aí vai. São essas forças que nós podemos até estudar futuramente nesse mesmo capítulo, principalmente a força-peso, que é a força gravitacional. 3. Durante a primeira descida, o corpo passa a desacelerar, principalmente pela ação de que força? O que provoca essa força e que nome ela poderia receber? Bom, gente, ele começa a desacelerar, além da resistência do ar que ele está tendo, ele está preso aí a uma corda, um elástico. Então, devido a essa força elástica, faz com que ele desacelere. Aí já puxa um pouquinho aí para o tópico 3. Ó. Após chegar ao ponto mais baixo do movimento, o praticante retorna acelerando para cima até uma determinada altura. Por que isso ocorre? Graças à força elástica exercida pelo elástico que está preso a ele. Por isso que ele vai lá embaixo e retorna. Então, em um exemplo apenas, nós podemos identificar várias forças atuando, certo? A primeira, como eu falei a vocês, é a principal, né? Bastante estudada e bem ampla seu estudo, é a força gravitacional, a força-peso. Na página 5, ele inicia aí com o astronauta, o Neil Armstrong, não é isso? Notava-se que, por exemplo, na Lua, ele conseguia saltar, né, bem alto, referente em relação à Terra, ele conseguiria saltar bem alto, mas chegava um ponto que ele descia, porém, uma velocidade bem mais lenta comparada à Terra. Mas, de qualquer jeito, ele descia, ele não ia. Então, notou-se que força-peso e força gravitacional, que é a mesma coisa, não só existe na Terra, mas sim em outros corpos celestes. No caso, a Lua, que é um satélite natural, e em alguns planetas. Essa força, né, como eu disse a vocês, é a força que puxa os objetos
para o centro de algum outro objeto que tem massa, de algum corpo, digamos assim, que Lua e Terra, para chamar de objeto, não combina muito. Então, para que exista força-peso e força gravitacional, tem que existir a interação de dois corpos que contêm massa. É como se o mais denso, mais pesado, maior volume, atraísse o de menor volume. É tanto que se você soltar uma caneta aqui, a caneta vai descer para o centro da Terra e não o inverso, né? A Terra é bem maior, mais significativa do que uma caneta, até nós mesmos. É essa força que faz com que nós podemos ficar sentadinhos, caminharmos e não sair por aí no universo. Força-peso ou força gravitacional. Pelo retângulozinho aí, ó. Força-peso é o resultante da interação à distância entre dois corpos que têm massa. Essa interação pode produzir como efeito uma aceleração, denominada aceleração da gravidade. A força-peso, que como toda força é uma grandeza vetorial, é representada por P, ou Fp, e por ser uma força é medida em newtons. Quando nós calculamos força-peso, ou força gravitacional, a unidadezinha de medida lá no final é newtons também. Toda força, seja ela tração, elástica, gravitacional, toda vez que você for calcular, é um N maiúsculo no final. Facilita até. E ele diz aí, ó, já no tópico onde fala de determinação da força-peso, ele diz que se os corpos eles são puxados, um atrai o outro, um se movimenta em direção ao outro, ele tem uma aceleração. Essa aceleração a gente diz que é a aceleração gravitacional, certo? Aqui na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que para facilitarmos nossos cálculos, nós sempre arredondamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor da aceleração gravitacional é válido para todos os planetas? Acho que não, não é isso? É tanto que, por exemplo, na Lua, que é um satélite natural, o astronauta pulou e lentamente ele voltou. Lentamente. Aqui na Terra, se você pular, você quase no mesmo instante você retorna onde você estava inicialmente. Então, a aceleração gravitacional de um planeta para o outro muda. Então, para calcularmos força ou força-peso, a equação, ela se origina da equação da segunda lei de Newton, lembram? Força igual a massa vezes aceleração. Esse F nós podemos substituir por P, ou Fp, que é força-peso. Massa continua sendo M. E a aceleração, nós vamos usar a aceleração da gravidade. Então, ao lugar do A, a gente coloca o G. Então, a equação final ficaria P igual a M vezes G, ou seja, massa vezes gravidade. É bem simples. E quando nós calcularmos, sempre colocamos um N no final. Um exemplo simples de calcular força-peso, por exemplo, agindo em mim, vamos supor. Não leve em conta aí meu peso, certo? 71 quilos vezes 10... Ou seja, minha massa, 71 vezes 10, que é a aceleração da gravidade da Terra, 9,8 corredando para 10. Aproximadamente 710 newtons é a força-peso agindo sobre mim. Então, peso é uma força. E a gente sempre, erroneamente, quando a gente vai, por exemplo, numa farmácia, aferir nossa massa, a gente diz vamos pesar nosso peso, né? Mas peso é uma força. Claro, popularmente, nós sempre vamos dizer que vamos nos pesar. Eu falei a vocês que gravidade, por exemplo, aqui na Terra é 9,8, que nós podemos arredondar para 10, e que outros planetas ou satélites, como a Lua, esse valor não é o mesmo. Vai mudar, sim. Agora, sua massa muda? Sua massa em outros planetas mudam? Por exemplo, se aqui eu tenho 71 quilogramas, na Lua eu vou ter 71 quilogramas, lá eu vou me sentir mais leve, né? Porque o astronauta foi lá, pulou bem levezinho e retornou bem levezinho, como se fosse leve. Porém, a massa em planeta nenhum muda.
Esse fenômeno dele ir lá em cima e voltar lentamente, como se ele estivesse levitando, é graças à aceleração da gravidade, diferente lá, que é diferente da Terra. Cada lugar, cada planeta, satélite, vai ter um valor diferente para essa gravidade. Porém, a sua massa, em canto nenhum vai mudar, certo? Porém, a gravidade sim. Então, quando você for calcular o peso, por exemplo, meu peso na Lua não vai ser igual aqui à Terra. Meu peso em outro planeta não vai ser igual aqui. Então, vai variar. Vai variar. Porém, a minha massa não vai variar. O que vai variar é o peso e vai variar a aceleração da gravidade, certo? E já que nós estamos falando de corpos, né, que se movimentam, sendo atraídos por uma massa maior, nós chamamos de força-peso, nós vamos analisar também movimento de corpos celestes, certo? É daí que nós vamos estudar o tópico das leis de Kepler e da lei da gravitação universal de Newton, certo? Leis de Kepler. Kepler foi um grande estudioso, né? Cientista, astrônomo, matemático, enfim, que estudou aí os movimentos celestes, sempre contrapondo naquele tempo, né? Muito da antiguidade, onde o modelo geocêntrico era muito respeitado pelas doutrinas religiosas, no qual o Sol se movimentava ao torno da Terra, assim como os outros planetas também giravam em torno da Terra, o modelo geocêntrico, muito ditado e respeitado também pela religião. Naquele tempo, né? E com o passar do tempo foi se criando o modelo heliocêntrico. O modelo geocêntrico no tempo era fácil de compreender, para eles era verdade, porque é muito fácil você olhar para o céu e ver o movimento aparente que o Sol faz. Parece que nós estamos fixos, não é isso? E o Sol é que está se movimentando. É uma das teorias do modelo geocêntrico, que a Terra era o centro do sistema e o Sol e os outros planetas giram em torno. Outra também, teoria que sempre defendia o geocentrismo, era que para a Igreja, nós éramos criaturas divinas, né? Do nosso Criador Deus, então nós deveríamos estar no centro. Por isso que os planetas giravam em torno de nós, inclusive o Sol. Mas foi uma teoria derrubada e hoje nós conhecemos como heliocentrismo. O Sol no centro e os planetas em torno dele, né? O sistema solar. E Kepler fundamentou diante disso 3 leis, certo? As 3 leis de Kepler. A primeira, a lei das órbitas, a segunda, a lei das áreas e, por último, lei dos períodos. A primeira, lei das órbitas, a primeira lei de Kepler. Ele diz que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, nas quais ela ocupa um dos focos. Nós sabemos que os planetas giram em torno do Sol não em círculo perfeito, em sim elipses. É como se fosse assim, ó, oval, uma forma oval. E o Sol ocupa um dos focos. O que seria um dos focos? Se é oval o movimento, ou ele está desse lado ou desse, em um dos focos, certo? E se o planeta ele gira ao redor do Sol em forma de uma elipse, certo? E o Sol ocupando um dos focos, vai ter momentos que o planeta vai estar mais próximo do Sol e vai ter momentos que o planeta vai estar mais afastado do Sol. Quando o planeta está próximo do Sol, a gente diz que ele se encontra no periélio, perto. Quando ele está mais longe, se chama-se afélio, afastado, longe. É isso que fala a primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Resumindo, o planeta, a órbita que o planeta descreve ao redor do Sol é uma elipse, não um círculo perfeito. O Sol ocupa um desses focos, um desses lados da elipse. O planeta, quando ele está longe do Sol, a gente diz que ele se encontra quando ele está longe, no afélio, quando ele está próximo, no periélio. Essa é a primeira lei. A segunda lei
é a lei das áreas, que diz que áreas descritas pelo raio do vetor do planeta é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-las. Ela também pode ser dita como cada planeta mantém sua velocidade areolar constante ao longo de sua órbita elíptica. Esse movimento que os planetas fazem ao redor do Sol, esse movimento, ele tem uma velocidade. Essa velocidade é tida como velocidade areolar. Eu até enrolo um pouquinho para falar, certo? Cada planeta tem sua velocidade, certo? Porque vai depender da distância que ele se encontra do Sol. Então, cada planeta em particular tem sua velocidade particular, certo? E essa velocidade atinge o máximo e o mínimo dependendo de onde ele se encontra. Ou seja, quando ele está no periélio, essa velocidade aumenta um pouquinho. Quando o planeta está no afélio, a velocidade diminui um pouquinho, como está aí no livro de vocês, ó, no afélio. No caso do planeta Terra, 29,3 km por segundo. No periélio, 30,2 km por segundo. A diferença é mínima, né? Mas tem essa diferençazinha sim. Porém, em relação às áreas, se a gente olhar bem essa gravura, a área 1, olha, a área 1 e a área 2 é o que está em cinza. A área 1 parece que é maior que a área 2, não é isso? Porém, já que aqui é a segunda lei, que é a das áreas, ele diz que a reta que une o planeta e o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Visivelmente, parece que a área 1 é maior que a área 2, mas elas são iguais. Se você for calcular, elas são idênticas. E o tempo gasto para descrevê-la, para percorrer essa área, também é igual. Então, áreas iguais, tempos iguais. Terceira lei é a lei dos períodos. Ele diz que o quadrado do período, T, de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Nós sempre dizemos que a terceira lei de Newton é essa equaçãozinha aí, ó. T igual a T ao quadrado dividido por R ao cubo é igual a K, que é a constante, né? De Kepler, que é o casinho lá no final. Essa é a nossa terceira lei, é como se fosse essa equação. Ela fala sobre o período que cada planeta faz também em torno do Sol. Também cada planeta tem seu tempo em particular, certo? Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol uma volta completa 365 dias e um quarto, não é isso? Júpiter faz esse mesmo tempo, esse mesmo período? Não. Então, cada planeta tem seu período particular. É isso praticamente que a terceira lei também diz, também. Esse T maiúsculo significa o quê? É o tempo gasto que o planeta gira em torno do Sol, uma volta completa. E esse raio? Raio, gente, é a somatória da distância máxima e a distância mínima do planeta. O que seria isso? Vamos supor... o afélio mais o periélio, vamos supor assim, somando essas duas distâncias e dividindo por 2, nós temos o valor do raio desse planeta. Distância máxima do planeta até o Sol e a distância mínima do planeta até o Sol. Soma essas duas distâncias, divide por 2, é dado o raio desse planeta. Então, essa é a nossa terceira lei, que é a lei dos períodos, certo? E por último, lei gravitacional, né? Lei da gravitação universal de Isaac Newton. A famosa historinha aí de que ele estava embaixo de uma macieira e caiu uma maçã, né? E foi daí então que ele se perguntou por que tudo tende a cair como se fosse, né, em linha reta para o centro da Terra. Por quê? Então, ele daí formulou, dizem historiadores que essa história da maçã é falsa, outros não. Quem contou essa história em livros foi Voltaire, um escritor francês. Se é certo ou não, se baseia-se por aí, até para fantasiar um pouquinho a história, né? Porém, o que é verdade é que ele formulou sim a teoria da gravitação universal, que diz que todos os corpos que possuem massa tendem a atrair outros corpos que possuem massa. Tem que ter interação entre dois corpos.
Diz aí, ó. Todos os objetos no universo atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo de uma linha que passa pelos centros de dois objetos e que é proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre dois objetos. Em resumo, meio complicado, né? Falando assim, ele dizia que todos os corpos que têm massa tendem a atrair um ao outro. A tendência sempre é que o mais denso, o mais pesadinho, puxe o mais leve, não é isso? Mas se tem massa, atrai um ao outro. No livro de vocês, até na página 9, tem a gravura, olha, de dois corpos. A gente consegue até ver que eles são idênticos, não é isso? E um é atraído por outro. Quando nós falamos de força gravitacional, ela também tem uma equaçãozinha, que é força igual a G. G, gente, é uma constante, que se chama-se constante gravitacional. Se é uma constante, esse G maiúsculo não vai mudar. Todos os cálculos você vai usar sempre o mesmo valor de G maiúsculo, certo? Não é G minúsculozinho de gravidade, não. G maiúsculo. G maiúsculo é a constante gravitacional, que vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. A medida, né, a unidade de medida dessa constante gravitacional é um pouquinho grande. Continuando a equação, força igual a G maiúsculo, que é a constante gravitacional, o valor que nunca vai mudar. 2M's, que significa esses 2M's? M é de massa. E ele, segundo a constante gravitacional, tem que ter a interação de dois corpos. Então, o Mzão e o Mzinho é como se fossem dois corpos diferentes. Pode ser M1 e M2. A nomenclatura tanto faz, certo? Aí ele quis dizer que Mzão, M maiúsculo é um corpo e M minúsculo é outro corpo. Então, esses M's aí, tanto maiúsculo como minúsculo, simbolizam massa. Dois corpos que contêm massa. Dividido por D ao quadrado. D ao quadrado é a distância que ele está um do outro, certo? Então, gente, vou fazer alguns exemplos de cálculo envolvendo a força-peso, P igual a M vezes G, massa vezes aceleração, e essa última equaçãozinha da força gravitacional, certo? Força igual a G vezes Mzão vezes Mzinho dividido por D ao quadrado. Vamos lá? Ah, esquecendo aqui, lembrando, né? Já ia esquecer. Mais uma vez, repetindo. Essa videoaula vai servir para vocês responderem as questões de 1 a 5 da atividade escrita, impressa, que vocês vão levar para casa, certo? Agora sim, vamos lá. Vamos lá, pessoal, para alguns exemplos dos cálculos envolvendo força-peso e a força gravitacional, que é essa última. Gente, antes de eu começar, vou colocar aqui um lembretezinho para corrigir o que eu tinha dito antes. Eu disse a vocês que a atividade impressa que vocês vão receber é 1 ponto, as atividades que eu vou propor no portal mais 1 ponto e a prova 3. Mudou, certo? Vai ser assim. A atividade que vocês vão receber 1,5. As atividades que eu vou propor no portal, 1,5, e a prova vai ser 2 pontos, ok? Só uma correçãozinha aí do que eu falei anteriormente. Vamos iniciar aqui, não sei se vocês estão vendo aqui o início, deixa eu ver aqui. Pronto, assim fica melhor. Vamos lá. Primeiro exemplo, esses 3 exemplos aqui é da força-peso. De 3 diferentes modos, porque depende da nomenclatura da questão. Primeira, se sua massa é de 51 kg, a aceleração da Terra é de 9,8, determine o peso, no caso é a força-peso. Eu disse a vocês na explicação que a gente sempre usa, ao invés de 9,8, 10, não é isso? Para facilitar nossos cálculos. Porém, se a atividade ela pede que você faça com 9,8, faça com 9,8. Se não, pode fazer com 10 mesmo, ok? Nesse caso aqui, que é parecida com o livro que vocês vão fazer, eu vou propor depois, é com 9,8. Então, qual é a equação da força-peso? Peso igual a massa vezes G, que é a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, a massa é
51 quilogramas, vezes o valor de G, 9,8. Isso aqui é uma questão bem simples, vocês vão só multiplicar 51 vezes 9,8, 499,8 newtons. Bota o Nzinho no final, ok? Esse outro, nós vamos usar a mesma equação, mas olha a nomenclatura da questão. O peso de um objeto em determinado planeta é de 200 newtons. Sabendo que sua massa é de 150 quilogramas, determine a aceleração gravitacional. Nesse caso, essa questão está pedindo o valor de G. Então, essa mesma equação aqui inicial, ó, eu vou colocar G antes da igualdade, isolar, vai ficar peso dividido por massa, já que essa questão está pedindo aceleração gravitacional, está pedindo G. Substituindo os valores, quem é o peso na questão? 20 newtons. Dividido pela massa, 150 quilogramas. Também é uma questão simples, vocês só vão apenas dividir. 200 dividido para 150 vai dar aproximadamente 1,33. É uma dízima, certo? Após a vírgula, mas eu vou colocar só os dois primeiros números após a vírgula. 1,33 metros por segundo ao quadrado. Terceira questão. Se um peso age em um corpo é de 400 newtons, qual a sua massa para G igual a 10? G aqui é 10, né? Aqui foi 9,8, aqui é 10. Vai dar aproximado. Então, nesse exemplo 3... ele está pedindo que você dê o valor da massa. Então, essa equação inicial, que é a base, já que eu quero massa, eu vou isolar massa, vai ficando na igualdade. M, em cima P, embaixo G. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem. Peso dividido por gravidade. Substituindo os valores. Peso é 400 e a gravidade é 10. Logo, 400 para 10, 40 quilogramas. 3 exemplos simples de como a gente utiliza a equação da força-peso. Agora, a equação da força gravitacional entre dois planetas, certo? Considere dois planetas, aqui eu nomeei de X e Y, pode ser qualquer planeta. Eu disse que um se chama X e outro se chama Y. O raio da órbita de X é 2,6 vezes 10 elevado a 11 metros. E o raio da órbita de Y é 6,2 vezes 10 elevado a 11 metros. E suas massas? A massa de X, do planeta X, é 4 vezes 10 elevado a 27 kg. E a massa do planeta Y é 8 vezes 10 elevado a 24 kg. Com isso, qual é o módulo da força gravitacional entre os dois planetas? Para calcular, força é igual a G. Esse G é uma constante gravitacional, é um valor que nunca vai mudar. A massa dos dois corpos, dos dois planetas, massa de X e massa de Y. Lá na equação tem Mzão e Mzinho. Um M maiúsculo e um M minúsculo, mas é só para diferenciar que são dois corpos diferentes. E se aqui eu disse que um é X e Y, basta colocar os M's iguais e colocar X e Y respectivos para cada um. Dividido pelo raio ao quadrado entre os dois, ok? Lá no livro de vocês, eu disse que G é uma constante, né? A constante gravitacional é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Aqui, e nos cálculos que vocês podem fazer, vocês podem arredondar. Ao invés de colocar 6,67, coloca 6,7. Você arredondou. Elevado a menos 11. Esse valor vai mudar? Esse aqui, ó. Isso aqui é o G maiúsculo. Não muda, é uma constante, certo? Aqui eu só fiz arredondar. Pode fazer com 6,67? Claro, pode. É o que tá lá, né? É o mais exato. Aqui eu arredondei para facilitar. Multiplicado pela massa de X e massa de Y. Massa de X, tá aqui, ó. 4 vezes 10
elevado a 27. Massa de Y, 8 vezes 10 elevado a 24. Fiz tudo que estava em cima, ó. Substituí todos os valores de cima. 8 vezes 10 a 24. E o de baixo, faltou o R, né? Que é o raio. O raio entre os dois. Aqui, ó, no meu exercício, diz que a órbita de um é um valor, a órbita de outro também é outro valor. Eu tenho dois valores para o raio. Qual é o que eu vou usar? Faça a diferença de um menos o outro. Como é que seria isso? Já que as potenciações aqui, ó, potência é 10 elevado a 11 e 10 elevado a 11, eu nem vou mexer. Eu vou fazer 6,2 menos 2,6. Eu vou fazer um menos o outro. 6,2 menos 2,6, que dá 3,6, gente. Eu fiz isso aqui, ó. Esse 6,2 menos esse. Aí eu achei o raio. Eu pego o raio de um, diminuo pelo raio do outro. A potenciação não é igual? A gente estudou isso lá no início. Repito, ó. 10 elevado a 11. Achei o raio. Chegou aqui, o que eu faço? Vamos mexer com esses de cima? Multiplicar 6,7 vezes 4 vezes 8. Olha, a potenciação não vou mexer. 6,7 vezes 4 vezes 8, que vai dar 214,4. 214,4. Agora sim eu vou resolver a potenciação. Como é uma multiplicação, a gente vai somar menos 11 mais 27 mais 24, que vai dar 10 elevado a 40. Dividido pelo raio, que a gente não mexeu. Chegou aqui, ó. Força é igual. Está muito feio esse F. Eu vou pegar 214 dividido por 4. Não, 214,4 dividido por 3,6. Não vou também mexer com a potenciação, certo? 214,4 dividido por 3,6. Detalhe, eu passei direto aqui, corrigindo. Já ia me esquecendo. O raio, ele tá ao quadrado, certo? Então, aqui eu ia ter que colocar o quadrado. Eu passei direto, nem me atentei esse detalhe. Mas eu ia anotar no valor final, que não ia bater com o que eu tenho aqui. Se ele tá ao quadrado, então eu vou ter que resolver, não é? 3,6 ao quadrado. 3,6 vezes 3,6. Dá 12,96. Estou meio zuruó. Digo uma coisa e escrevo outra. 12,96 vezes 10. Aqui eu vou fazer uma multiplicação. 11 vezes 2, 22. Agora sim eu posso dividir, gente. Era isso aqui que estava faltando. Agora sim eu posso dividir. 214,4 dividido por 12,96. Agora sim. Vai dar 16,54. E as minhas potenciações, o que acontece? Eu vou subtrair. Em cima é 40, embaixo é 22. 40 menos 22, 18. O resultado final é 16,54 newtons. Ou você pode diminuir aí, né? Fica 1,65 vezes 10 a 19 newtons. Essa questão ela é um pouco longa, mas se você prestar bem atenção no passo a passo, dá para vocês fazerem, certo? Então, gente, é isso. Lembrem, exercício impresso 1,5, os exercícios propostos no portal 1,5, prova 2. Bons estudos!